B de Barbárie, eu vou falar com vocês sobre Damas da Lua, da Joca Hart. Ele tem tradução do árabe da Safa Jubran. Esse livro é um livro omanense que foi vencedor do International Booker Prize de 2019. Foi a primeira pessoa de Omã a receber esse prêmio e, portanto, também a primeira mulher omanense a receber esse prêmio. Ela foi a primeira mulher omanense a ser traduzida para o Brasil, primeira pessoa, e a primeira mulher omanense a ser traduzida para os Estados Unidos. Já havia tradução de outros homens desse país por lá. É muito bacana que a gente tenha essa demarcação, porque Omã é um país pequeno, né, no Oriente Médio, a gente fala muito pouco dele, e ao mesmo tempo a gente vai para uma leitura desse país com muitos estereótipos, muito preconceito, e eu digo isso por mim. Eu sempre reforço aqui que nenhuma literatura tem que ser didática, então nenhum livro que fale sobre a Palestina tem que contar a história da Palestina. A gente tem que lembrar que esses livros, eles primeiro são lidos nos seus países natais, e que contar a história desse país para quem já mora lá não faz nenhum sentido, né? E que a gente pode ser ativo nessa leitura e buscar. Porém, eu não posso deixar de ressaltar o quão generosa é a escrita da Joca Hart nesse livro, porque ela desvela várias facetas desse mundo árabe pra gente, com um cuidado, com uma delicadeza, e que vai quebrando esses estereótipos e preconceitos que a gente tem. Acho que a principal percepção quando eu saí desse livro é que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Por mais que a gente tente se livrar desse pensamento binário, a gente ainda vive muito nessa lógica. Então a gente acaba achando que algumas coisas são conflituosas quando elas não são, e elas podem coexistir. Esse livro é uma saga familiar. A gente já leva, não um spoiler, né? Mas a gente já percebe que vai ser dessa forma quando a gente abre e vê aqui no começo essa árvore genealógica, muito característica dessas sagas familiares. E apesar de tantos nomes, tantas pessoas, eu não acho que fica confuso. A Joca Hart, ela tem uma destreza na construção das personagens, que mesmo tendo uma narração comum, a gente percebe as características centrais dos pensamentos e ações de cada uma, e fica fácil entender quem é quem. Os capítulos em português têm nomes nos capítulos, né? Então, para quem leu a série de livros do Game of Thrones, vai reconhecer esse recurso que começa todos os capítulos com o nome da personagem e depois a gente tem a narração. Então, aqui um capítulo do Abdala, por exemplo. Isso facilita um pouquinho, mas eu não acho que seja necessário. Inclusive, eu li esse livro numa leitura conjunta com a Luana, do podcast Nome do Livro e do canal Abstração Coletiva. Vou deixar as informações da Luana aqui pra vocês nesse vídeo. E a gente teve o prazer de ter a companhia da Safa Jubran, que foi a tradutora do árabe, na primeira live que a gente fez. Essa live tá salva no @o nome do livro podcast, lá no Instagram. Vou deixar o link pra vocês. E a segunda parte tá no meu Instagram mesmo. O link tá sempre aqui na descrição. E aí a Safa até comentou que, mesmo no árabe, né, quando você lê, ela tem essa destreza mesmo, a literatura da Joca Hart, de mostrar pra gente quem é quem. E que essa escolha por colocar os nomes nos títulos é um facilitador, mas ela não é necessária, e eu acho que eu concordo com ela nesse sentido. Mesmo pra mim, que sou uma pessoa que tem dificuldade de decorar nomes de personagens. Eu leio os livros e eu entendo os personagens pelas características deles. Eu acabo recorrendo ao livro pra saber os nomes, pra fazer as resenhas pra vocês terem uma ideia. Nesse caso não foi diferente. Aqui a gente tem uma saga familiar que acontece principalmente em 3 gerações. A primeira geração é uma geração mais antiga e ligada a velhos costumes, à riqueza. Então são pessoas que atingiram um grau financeiro alto, são pessoas que ainda têm uma grande ligação com a escravidão, uma ligação de existência mesmo, né? Quando a gente para pra pensar que as classes dominantes não vivem sem aqueles que os servem. Depois a gente tem uma segunda geração que eu acho que é a geração do conflito. É a geração que tá em um não lugar, talvez, ou nos dois. Sempre existe essa possibilidade de interpretação. Porque é a geração na qual a escravidão vai ser abolida ali, né, no seu modo de vida,
mas é uma geração que cresceu com esses escravizados ao redor, que tem eles num regime de trabalho agora assalariado, que vê uma mudança do papel da mulher. Então a gente tem um grande sultão que é mencionado no livro lá pra frente, que faz uma grande revolução no Omã, permitindo às mulheres que elas estudem e ocupem postos de trabalho. Então a situação da mulher em Omã é muito diferente do resto dos países árabes, e a gente percebe isso aqui na narrativa, principalmente na terceira geração, que é essa geração que vai nos mostrar mulheres no mercado de trabalho, mulheres no mundo acadêmico. Então, a gente tem essas fases, né? E é bem interessante poder enxergar esse conflito em tantas personagens. A gente vai ter um pouquinho de cada uma delas. Não existe uma centralização em nenhuma delas, apesar de que eu acho que existe um favoritismo da autora que acabou sendo... Eu fui cooptada, eu vou ter que admitir, porque todas as personagens têm uma narrativa, e aí a gente tem em primeira pessoa, né? Todas as personagens têm uma narrativa em terceira pessoa. E a gente tem o Abdala, que é um homem dessa segunda geração, falando em primeira pessoa. A gente tem os pais do Abdala, a geração anterior a ele e a geração posterior a ele. Então existe esse feixe que perpassa o Abdala. E ele é um personagem favorito, porque ele tem alguns elementos que eu gosto muito. Ele é um personagem, assim como todos, mas pra mim ele se destacou muito complexo, no sentido de que ele tem falhas, ele admite falhas, ele percebe suas hipocrisias. E é um personagem que ele faz uma viagem de avião. Então os capítulos dele são narrados pra gente numa viagem de avião. E ele tá falando pra gente sobre episódios do passado dele, né? E do presente, digamos assim. Ele mescla essas duas coisas e tem esse jogo de uma viagem externa que faz refletir sobre uma viagem interna, que basicamente é o que eu falei uma vez no Caminho Perfeito, do Gladys Peixoto aqui no canal, que é quando a gente precisa ser a gente em outro lugar para entender quem a gente é, em todos eles. E é um pouco disso que acontece com a Abdala, e por isso que eu me apaixonei pela narrativa dele. Mas aqui a gente também vai ter outras histórias incríveis, de mulheres distintas. E esse livro também me interessou muito, porque ele vai tratar de mulheres que não necessariamente são fortes, no sentido estereotipado da palavra, né? A gente vai ter mulheres fortes como a Maia, que se impõem, que dizem, que pedem, que mandam. A gente vai ter mulheres fortes que passam por uma agressão no relacionamento e que não vão contar para os outros porque elas tiveram que ir contra os pais para casar com essa pessoa, então elas não querem admitir um erro. A gente vai ter mulheres que insistiram em romances românticos, que compraram a ideia da alma gêmea e que depois de muitos anos conseguem colocar o pé na porta. A gente vai ter uma mulher que compreende que a liberdade que seu marido dá a ela é só a liberdade que permite com que ele continue brilhando mais que ela. Todas essas histórias se interseccionam e todo o crescimento dessas personagens é incrível. E a gente vai se lembrar do tempo todo do conflito entre modernidade e ancestralidade, talvez, entre uma herança cultural e uma modernização, uma globalização desse espaço. Porque quando essa mulher resolvida, formada na faculdade, tiver problemas com o marido que bateu nela, ela vai ter que devolver o dote para se separar. Então são coisas que são conflituosas na nossa cabeça, porque nós pensamos como ocidentais. E para ler esse livro a gente vai ter que deixar um pouquinho de pensar dessa forma, mas eu prometo que vai ser uma jornada incrível. É um livro que me cativou demais, que entrou pros meus favoritos. Eu não quero entrar em muitos assuntos porque tem realmente muitas narrativas, eu tenho medo desse vídeo ficar muito extenso. Mas eu queria destacar a personagem Zarifa. Ela é uma personagem que tá fora desse núcleo familiar no sentido estrito da palavra, mas é uma personagem que cativou muita gente. A gente percebeu isso pela live, né, pelas lives que a gente fez, porque ela é uma escravizada, ela é filha de uma mulher muito forte. Essa mãe dela é um estereótipo dessa mulher que foi escravizada, mas que impõe suas vontades. É quase uma Dandara, né? Se a gente for tentar usar um paralelo nacional.
E ela em si tá nesse não lugar de ter sido uma mulher que foi criada a vida inteira dessa forma, né, num regime de escravidão. Ela é libertada ou liberta quando já tem uma idade mais avançada, não tem muito para onde ir e ainda se sente muito parte da família. Então ela fica ali e o filho dela reclama e faz um escarcéu dizendo que eles são livres, que eles não têm que ficar ali. Mas ele não tem a sensibilidade, apesar de estar correto, ele não tem a sensibilidade de entender que na cabeça da mãe dele isso é de outra forma, né? Ele não tem esse olhar do outro. Então, é por isso que eu falo que os personagens são complexos, né? Por mais que eu tenha esse ímpeto do filho da Zarifa, eu consigo entender o lugar que ela tá. Eu consigo entender que ela tá numa sinuca de bico, né? E ele não consegue. E a Zarifa, ela tem uma sabedoria sensacional. Ela vai ser aquela grande aconselhadora. Ela pode, talvez... a gente consegue fazer alguns paralelos com alguns estereótipos que a gente tem, né? De mulheres escravizadas no Brasil. Mas eu acho que a Zarifa transcende muito isso quando a gente acompanha toda a jornada dela. Que é uma personagem pela qual eu nutri muito carinho. É uma história que, apesar de não ter grandes reviravoltas, grandes clímax de história, eu acho que a gente fica muito apegado também a um estilo de narrativa, né, ocidental, que pede essas grandes mudanças, que pede que tenha um grande desfecho, um grande final. E não é isso que a Jocal Hart vai nos trazer. Ela vai nos trazer uma boa história, bem contada, cheia de reflexões, cheia de beleza e que permite que a gente tire esse véu preconceituoso que a gente tem com relação à cultura ocidental. Bom, eu não poderia elogiar mais esse livro, senão, senão, né, gente, vai virar um mini documentário aqui. Mas eu queria avisar vocês que eu estou com um cupom de desconto permanente na editora Moinhos. Então eu tô acrescentando nos vídeos anteriores e a partir de agora nos meus vídeos vai estar aqui no box de inscrição. Comprando qualquer livro do catálogo que não esteja numa promoção previamente, você ganha 10% de desconto comprando diretamente na editora. Assim você ajuda a produção do canal do B de Barbárie, o Instagram também, a editora independente Moinhos, que é uma editora mineira, e você também compra direto de quem produz, o que é super massa sempre. Eu agradeço demais a quem puder comprar. Peço também que deem avaliação nesse vídeo, clicando no joinha que vai ter aqui do ladinho. Se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece na tela. E deem uma acompanhada nos outros vídeos que aparecem por aqui também, para continuar incentivando os algoritmos a me levarem para outros lugares mais longe. Muito obrigada, um beijo.